Então vamos agora ver a primeira questão da segunda prova, que o assunto da segunda prova é bem mais fácil. Então a tabela abaixo mostra um programa em linguagem de máquina armazenado na memória de arquitetura da figura 1. Então temos aqui a figura 1, e essa figura ela é utilizada sempre que tem questões de linguagem de máquina. Depois de eu ler o enunciado eu vou explicar o que é que a gente consegue obter aqui dessa figura. A alocação de memória A0 tem a representação BCD dos segundo, terceiro e quarto menores dígitos do seu CPF, se o CPF é par. Então a gente para aqui, a gente utiliza CPF par e a gente já sabe o que é que tem na alocação de memória A0, que é uma das alternativas que ele pede, uma das respostas, A0. Então tá a representação BCD dos 3 dígitos, né? Então dá XX, então cada dígito representado aqui por 4 bits. E já tem A0, né? Aí já é um pontinho. As instruções do processador possuem os códigos de operação listados e o processador usa a representação por complemento de 2. Então é preciso revisar o assunto aí de complemento de 2, porque caso precise efetuar alguma subtração, ou no caso aí é preciso usar esse conceito aí de complemento de 2, que basta complementar, né? E depois somar 1, é o conceito mais fácil que tem de complemento de 2. Você complementa o número binário e soma 1 a ele, aí você tem um complemento de 2 dele. E é esse complemento de 2 que você vai subtrair do número que é pedido. Mas enfim, após a conclusão do programa, determine o conteúdo binário das posições da memória A0 e A1 dos registradores ACC, F e GPR. Então de início aqui a gente sabe que o F, que é o flag, ele vai ter sempre um bit. E se eu esquecer na hora da prova, o que é que a gente faz? Aí é que está a figura 1 para ajudar a gente. Então, informação importante que a gente vai conseguir aqui é lembrar que o flag ele só tem um bit, tá vendo? Ou ele está em 0, ou ele está em F barrado, que vai ser 1. Então é 0 ou é 1 o flag, vai depender. Ou don't care, né? Que é a condição inicial. Então ele pede também A0 e A1. A0 e A1 são posições da memória. Então a gente vai na memória M e a gente vê aqui que tem memória de 12 bits. Então qualquer dado que está na memória tem que ter 12 bits. Então esse 12 aqui é o que a gente consegue. Basicamente desses blocos a gente tira essa informação. É o tamanho da palavra deles, né? Então tem 12 bits, tem 12 bits, 12 bits, 12 bits. Então para o ACC a gente vê aqui que ele tem 12 bits. Então registrador do acumulador. Para o F eu já falei, né, que é 1 bit, e o gerador de propósitos, que é o GPR, ele também tem 12 bits. Outra informação importante é que quando a gente põe alguma informação, no caso dessa questão não foi preciso, mas tem questões de microoperações que a gente precisa saber o seguinte, que quando a gente traz do gerador de propósitos para o acumulador, então antes dele tem um somador, tá vendo aqui? Então a gente diz que a gente está somando o que está em GPR, soma o que tem ACC com GPR, ok? Soma GPR e ACC. Então daí a gente lembra disso pelo somador que tem aqui no esquema. Se por acaso tiver alguma operação OPR, a gente sabe que ela é de 4 bits. Tiver alguma operação de MAR, a gente sabe que ela é de 8 bits. Então tem uma das questões do guia de estudo em que ele põe GPR AD, ou seja, somente a parte do endereço do gerador de propósitos, que é de 12 bits, e a parte de endereços é justamente o que? Os últimos 8 bits, porque os 4 primeiros bits vai dizer a operação, que é justamente isso aqui, ó, registrador de operação 4 bits. E contador do programa 8 bits, isso aqui é mais difícil de aparecer nas questões dele. Então a gente vê que o que a gente obtém de informação daqui desse diagrama é o tamanho da palavra, 8 bits, 12 bits, e aí a gente vai saber se a resposta está correta.
No caso do gerador de propósitos, o que fica nele armazenado é o que a microoperação falou. No caso pode ter, sei lá, ACC para GPR. Então o GPR vai estar com o que tiver no acumulador. Mas se ele não indicar nada, como aconteceu nessa questão aqui da primeira prova, que ele não indicava nada aqui nas operações, então o que estava no gerador de propósitos foi a última instrução. E a última instrução aqui, ó, no programa a gente vai ver que a última instrução foi parar. E foi o 7B. Então o parar foi o que ficou de resposta para o gerador de propósitos. Isso aí eu já estou aqui adiantando de resposta, até porque eu errei na prova. Fiquei sem saber o que é que tinha no GPR e coloquei ACC, mas não era. Fica no gerador de propósitos a última operação. E aí a gente vai tentar responder aqui agora essa questão. Já cliquei em solução, aqui já está respondido, mas na hora da prova o que a gente tinha era isso aqui. A instrução, a descrição da instrução, o opcode, que é o código da operação, o endereço de memória e aqui o conteúdo. Isso a gente tinha e ele queria que a gente desse aqueles valores de A0, A1, ACC, F e GPR. Aí como é que a gente inicia? A gente inicia na nossa folha de prova da seguinte maneira. A gente tem o endereço de memória aqui do lado esquerdo da nossa tabela. Então a gente põe lá, ó, endereço da memória. Essa aqui é a tabela que a gente utiliza como resposta. Aí tem aqui endereço de memória. E a gente vai analisar para cada endereço de memória desse o conteúdo. Então, na primeira locação da memória aqui 70, a gente vê o seguinte, que os 4 primeiros bits, não tenho como selecionar, mas vejo ponteiros, 4 primeiros bits, ele vai me dizer qual operação é. Então, por isso que aqui em instrução, que é a outra coluna que a gente coloca pode colocar na prova, e é instrução em comentário. Então instrução tem CRA. Então por que eu sei que é CRA? Porque os 4 primeiros bits da operação é 000. E a gente vê aqui, ó, lá no diagrama que registrador de operação, ele tem o que? 4 bits, correto? Então voltando aqui para nossa resposta, instrução CRA. O que é CRA? Ele já deu lá na prova a instrução, ó. A gente tem isso aqui, ele colocou aqui acima em descrição, mas isso aqui é o que tinha na prova lá na hora. Então CRA é limpar acumulador. Então limpar acumulador a gente faz o que? A gente põe 000 no acumulador. Então para acumulador faz acumulador ACC igual a 000. Então são 12 bits zerados. A gente viu lá no início na figura que o acumulador são 12 bits. Então a gente põe 12 bits 0. E aí a gente pula o próximo endereço, 71. Então no endereço 71 tem qual operação? Vou dizer 1000. Somente esses 4 primeiros dígitos. Procurando aqui 100 é o que? Adicionar ao acumulador. Então a gente vai adicionar ao acumulador o que? O que é que a gente adiciona ao acumulador? O que ele está falando aqui no conteúdo, ó. Então, na primeira operação que era limpar, a gente limpa o acumulador, somente. Beleza, mas a gente vai adicionar agora ao acumulador o conteúdo desse endereço. Esse endereço aqui, 1000, aí a gente vai para o endereço e pum, aqui está. A gente não tem o endereço 10, e depois mais 4 bits 0. Então foi isso que deu um pouquinho de trabalho na hora da prova, porque a gente precisava converter esse 10 em hexadecimal. Que no caso aqui dá 8 mais 2, deixa eu ver se eu estou correto, 8 mais 2, 10, então 10 é A, né? E 0, então adicionar A0 hexadecimal. Aí a gente vai lá no endereço, ó, A0 é quem? É os 3 bits, 3 dígitos do nosso CPF em BCD. Então 3 dígitos do CPF em BCD. Aí a gente foi e somou esses 3 dígitos, que no caso a gente tem que ter, né, em valores de 0, 1 em BCD,
somou ao acumulador, então vai dar ele mesmo, né? O ACC agora se tornou este valor, xx, y, z. Beleza. Então a gente pula agora para a próxima operação. Próxima operação é 0011. Então a gente foi lá na tabela, lá na hora da prova. Eu estou usando a original, não estou usando aquele que copiou embaixo. Então 0011 tá aqui, ó. 0011. Limpar flip-flop F. Essa daqui não tem o que fazer. Limpa 0. Então aqui, ó, CRF carrega limpa 0 no flag F do ACC. Então F ficou igual a 0. Marca aí, tem que marcar que F vai ser uma das respostas. A gente tem que ver qual é o último valor dele. Então, próxima operação, roll. Então, eu vou explicar agora essa operação roll. Então, mais ou menos assim essa operação roll funciona. Vamos lá, o que é que ela significa? Roll, girar à esquerda. Percebam que todas essas instruções elas são baseadas em palavras no inglês. Então, limpar acumulador vem de Clear ACC, que é Accumulator. O próprio ACC é a abreviação de acumulador, né? CTA vem de Complement, ITA vem de Increment, SF vem de saltar, Forward. E aí o Z é porque tem isso. Saltar é no caso o salto, né? E o F igual a 0. O girar à direita a gente marca pela letra final, ó. Rotation right, rotation left. Então left é esquerda, R right direita. Então nesse comando aqui a gente identifica que é sempre girar, mas quem vai definir é a última letra, não a primeira. Add vem de adicionar, adicionar acumulador indireto, ainda não vi qual é essa instrução. Então o que complicou foi essas instruções aí de saltar na hora da prova também. Então JMP vem de jump, saltar. Call, subroutine. E SZ que é incrementar e saltar, né? Increment e salt. Eu nem sei se saltar é salt mesmo, mas eu tô falando salt. E HLT que é parar. Realmente eu não lembro que palavra leva a parar com HLT. Eu acho que deve vir de hold e não de stop. E daí a gente consegue ter mais ou menos aqui noção. Talvez na segunda chamada disseram que ele não dá a descrição. Então vocês vão ter que relembrar pelo inglês mesmo de onde vem eles. Mas o opcode ele tem que dizer, né? A operação ele vai ter que dizer o que é para fazer. Então continuando aqui, essa operação de girar para a esquerda ACC com F. Outra coisa que eu me confundi na hora da prova é que ele colocou apenas rotation left. Mas rotation left quem? Então eu rodei o que estava no conteúdo desse endereço, que era C3 e não tem nada a ver. Então se ele não falou nada, lembre-se que rotation vai ser sempre rotação de ACC com F. Beleza? Aqui tem girar à direita e não fala isso aqui também, mas lembre que sempre que tiver o comando de rotação vai ser do acumulador com flag. Então roda ACC com F. E como é que a gente roda? Esse roda aí da fortuna que ele fala é o seguinte. ACC está nesse valor aqui, né? XX, Y, ZZ com F. E F está em 0. Então a gente pega e vai rotacionar no sentido para a esquerda, ou seja, da direita para a esquerda. Então vamos ver o seguinte. Se F, nessa posição aqui que está F, a gente vai rotacionar para a esquerda, então a gente vai rotacionar neste sentido aqui, ó. Tá vendo? Então a gente pega o que está aqui desse lado direito e põe para o lado esquerdo. Então F, que é 0, vai vir para cá. E esse primeiro dígito aqui do ACC vai se tornar 0. E continuando a nossa rotação, o Z vai vir para cá, para o lugar do F. Então esse último Z aqui se torna F. F fica igual a esse último Z. Correto? Então aqui a gente zerou o primeiro bit. ISZ incrementa conteúdo da alocação 7C. Então vamos lá, operação 110. A gente vai lá na tabela, quando eu vou ficar subindo e descendo. Eu vou adiantar o vídeo agora, que já está comprido. Então, incrementa conteúdo da alocação 7C. Então incrementou o conteúdo, que é somar 1.
jump, salta a execução do programa para o endereço 72. Então volta de novo para o endereço. A gente já estava no 75, pulou para o 72 de volta. É o que ele fala aqui no final, ó, 72, 75. Coloca 0 nas 4 posições menos significativas do ACC. Por quê? Porque ele vai ficar girando girando para a esquerda, né? Aqui eu girei para a direita. Então ele vai girar nesse sentido aqui para a esquerda. Então se ele gira, ele faz isso. Então o X vem para o F vem para o X. Correto? Não, não está correto. Depois de eu pensar alguns segundos, quando você gira para a esquerda, você está empurrando o F para cá, para o último Z, e o X está voltando para cá, correto? Aí você vai continuar nesse vai e vem, nesse vai e vem. Só que deve chegar alguma hora aqui que eu não vi ainda, onde para-se. Por isso que essa questão de prova foi meio complicada, e ninguém acertou toda. Então ele fez esse primeiro roll aqui, e não vamos se confundir. Aí a gente passa para o 76. Aí no 76 tem clear F novamente. Então carrega, limpa 0 no flag. E aí agora a gente vai rodar para a direita. Então a gente gira nesse sentido aqui. Então o que está aqui, que é o último 0, vai vir para cá. Então o acumulador estava com 0 nas 4 últimas posições, né? Aí agora ele passou. Agora ele passou para fazer o contrário agora, né? Gira para a direita. Então se gira para a direita, ele vai começar a passar o 0 aqui para o flag, e o flag vai começar a vir aqui para frente, na medida que ele vai fazendo esse giro. Aí incrementa o conteúdo da alocação 7DH, que é essa última aqui. Então incrementou e fica igual a menos 4 complemento de 2. E salta a execução do programa para endereço 77H. Então saltou para o endereço 77H. Então ele vai ficar fazendo novamente, ó, girando para a direita, incrementando, saltando a execução e salvando o conteúdo de AC em A1, que é a última operação aqui. E aí, quando a gente continuar o programa, em 7B, tem a HLT, que é parar a execução do programa, que é 1. Então parou a execução do programa. Nessa hora que parou a execução do programa, esse valor veio para o GPR, gerador de propósitos. E na alocação A1, que é a última, ficou a alocação final de dígito modificado do CPF, porque ele colocou aqui, ó, salva conteúdo de ACC em A1. Então salvou em A1. E o acumulador fica com esse último valor aqui, ó, de 4 zeros na frente, YYZZ. E o A0 já era aquele valor que não foi mexido, né, durante a programação, e que a gente colocou lá no início. Então a dificuldade dessa questão é saber que GPR fica com o último valor do programa, e que nesse loop aqui do acumulador foram zerados os 4 primeiros dígitos. No caso eu errei porque eu zerei somente o primeiro, e deveria ter continuado a execução aqui até que tivesse zerado os 4 primeiros, e esse valor aqui é igual ao de A1. Então como eu errei esse, eu errei isso aqui também. Beleza?